Nossa, cansada. É assim mesmo. Graça e paz a todos vocês que vão vir aqui assistir essa live com muita dificuldade, né? Foi bom, em parte foi bom eu sair e voltar de novo, porque pelo menos eu comi, dei uma ajeitadinha. E agora eu já estou sossegada, espero que não chegue ninguém para atrapalhar essa live, né? Mas tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Então vamos lá. Tem uma primeira live aí, muito importante, né? A primeira live, ela fala sobre Jeú, né? Na verdade, eu não entrei no assunto de Jeú ainda, né? Eu entreguei a mensagem, a revelação, fiz uma segunda parte, né? Você é o altar de Deus. Se você entrou nessa live, né? Eu sugiro que você volte aí e assista a primeira parte. Tem a primeira parte e a segunda parte, e essa é a terceira, espero ser a última. A segunda foi porque eu estava tentando terminar, mas como chegou gente aqui em casa, eu tive que parar para dar assistência, tudo. E aproveitei também, fui comer, porque eu tinha chegado e não tinha comido ainda. Então, foi bom em parte mesmo, eu precisava, porque desde cedo que eu estava na rua resolvendo coisas, né? Essa é a terceira parte da live e é justamente para falar sobre Jeú. Se você começar por essa aqui, pode ser que você não entenda o motivo, né? Então eu sugiro que você procure aí. Você é o altar de Deus, a primeira parte. E a segunda parte também, para poder você entender, porque eu já vou começar com a leitura aqui, não vou dar muita explicação não, tá bom? Vamos lá. Segunda Reis, capítulo 9. Vamos lá. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhes disse: Prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entre no lugar onde ele estiver e peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Senhor: Eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote de Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos, e ele disse: Capitão, tem uma mensagem para o senhor. Ao que Jeú perguntou: Para qual de nós? O rapaz respondeu: Para o senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu o ungi para ser o rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos. Meu irmão, eu nem comecei. Como eu disse na live anterior, se eu li aqui faz muitos anos essa parte. Mas meus irmãos, eu lembro lá de Apocalipse, eu lembro do livro dos profetas, a respeito do dia do juízo de Deus.
para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, e eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel, porque farei com que a casa de Acabe, e o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baazã, filho de Aias, os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a sepulte. Olha como é que a gente não presta atenção na... Porque esse aqui a gente... Claro que eu já li. Agora, eu não lembrava de Jeú. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Porque esse louco veio falar, porque esse louco veio falar com você. E ele respondeu: vocês conhecem esse homem, sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira, por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninse, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote-Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la a Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês, que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú, que se aproximava e disse: vejo a tropa. Jorão disse: chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles, para perguntar: vocês vêm em paz? Vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o Senhor, assim diz o rei. Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninse, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: prepare o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu, e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú, israelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Agora eu entendo porque o Senhor falou sobre isso. Deus faz as coisas perfeitas. Eu lamento só ter 4 pessoas aqui numa live dessa. Meu Deus. Se você chegou aqui, meu filho, quiser entender, essa é a terceira parte da live.
Tem a primeira live que foi feita hoje de manhã. Você é altar de Deus. Primeira parte. E a segunda parte foi agora recentemente eu tentando concluir. Por isso eu tive que fazer agora uma terceira live. Mas o intuito era não ter terceira live. Porém, essa é a terceira e espero ser a última. E na primeira live eu contei um sonho, uma revelação que eu tive. A respeito que Deus mandou eu dizer para os pastores e para todos aqueles que fizeram altares. Uns são altares de construções, uns seus altares são casas, outros altares são carros, outros estão guardados em cofres de banco. Há muitos altares. E o Senhor não vai deixar nenhum de pé. Qualquer altar que não for de Deus, do Criador de toda a existência, será como nos dias de Jeú. Porque o Senhor falou para mim, Jeú, J-E-U. Então Deus falou para mim, vocês que assistiram a live, Deus falou para mim. Ele me mostrou na visão, 2 Crônicas. Depois apareceu para mim enquanto eu estava procurando. E li 2 Crônica. 2 Crônica fala sobre ser altar de Deus. Então tem a proteção de Deus. Mas e quem não tem Deus? Ter Deus não é só da boca para fora. Ter Deus não é por causa da aparência. Ter Deus não é porque alguém pôs a mão sobre você. Ou porque falou em línguas, ou porque teve sonhos, visões ou revelação. Ter o Espírito Santo de Deus é porque renuncia ao pecado que leva o ser humano à condenação. E tem muita gente seguindo dogmas, rituais e doutrinas. Deus não está interessado nem em construções feitas por mãos de homens, porque nenhum de nós, seres humanos, temos o poder de dar uma morada para Deus. Mas Ele mesmo formou o ser humano para que fosse o altar de Deus. Só que antigamente na lei havia muitos sacrifícios por causa da carne do ser humano e da inconstância e da rebeldia. E principalmente quando Moisés colocava leis, o povo nem conseguia cumprir, porque eram inconstantes, eram pessoas rebeldes, mesmo vendo Deus com uma nuvem sobre a sua cabeça, não deixando que a lua os molestasse e nem que o sol os castigasse, dando do que comer, ainda assim tinham vontade de voltar aos deuses de Faraó. Voltar para o Egito, onde o coração estava lá nas coisas que conquistavam, mesmo tendo trabalho escravo, eles gostavam das festas, das orgias, da comelança. O que é que tem diferente nessa geração? Não é nada, só piorou. Não tem nada diferente. Continua para os que andam em trevas até agora. Porque renunciam à presença do Espírito Santo e até hoje tem muitos dos fariseus preocupado com o exterior. Ah, fulano é crente, dá para se ver. Não se conhece nenhuma árvore, só de olhar. As raízes podem não ser profundas e quando provar, não é aquilo que pensa. Tem muita gente que vive de aparência. Quando as câmeras desligam, quando as portas se fecham, Deus está ali presente. É eu e Deus. É você e Deus. É uma mágoa que guarda de alguém. É uma fofoquinha. É uma mentirinha. É uma corrupçãozinha. Passou o sinal vermelho, veio a infração, captou. Ah, eu conheço fulano do Detran. Vou ver se ele apazigua aí pra mim. Falcatrua, suborno, pecado.
Deus não vai ter nenhum culpado por inocente não, viu? Paga quem deve. Essa é a verdade. Tem muita gente achando que por pular, sonhar, coitados, arrependam-se. A coisa é muito séria. Só que o que vem por aí, dia e hora em que não sei, é sobre essa destruição, meu irmão. Que não vai ficar um altar de pé. Estão muito preocupados com grandes construções. Estão muito preocupados com qual é o terno do próximo momento. Qual é os textos das pregações. Estão muito preocupados em elaborar. Porque eu garanto que se alguém ora ao Senhor e tem uma comunhão com Ele, certamente a pregação do dia é o Espírito Santo que dá. E é Ele que convence o homem do pecado. Mas estão muito preocupados com as vendas dos livros, com o comércio religioso, com o próximo show. Estão muito preocupados em ser famosos, em ganhar, em juntar. Eu afirmo a vocês, deram mais valor ao ouro e à prata do que o pão que alimenta. Chegou o dia que deram tudo o que tem e a terra não produzirá mais. Vai ser dias difíceis. O ser humano tem se tornado egoísta, amantes de si mesmo. Jeú, você vem em paz? Ele respondeu, que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias. Sabe de uma coisa? Há um grupo que há uma seleção ali dentro. E quem não dá valor à palavra de Deus, para compreendê-la, vai sentir falta no dia dos 3 enganos. O mundo vai ser enganado mesmo, o sedutor de todo mundo faz isso mesmo. Muitos foram chamados, poucos são os escolhidos. Estão como joio no meio do trigo, tendo a aparência de que são, mas não têm fruto. É uma traição, Acasias, mas Jeú entesou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. Lembra da nação brasileira? Pois presta atenção, meu irmão. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão, levante-se e jogue-o no campo que era de Nabote, Jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo, através de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor assim, nesse campo eu darei a retribuição que você merece. Diz o Senhor agora, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, mas Jeú o perseguiu e disse, matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram no carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto aos seus pais, na cidade de Davi. E Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso,
Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Correu tudo bem com Zimri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: Quem é esta do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: Joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse: Tome conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: Esta é Jezabel. E eu lembro bem, quando o Senhor voltar, ele vai dizer: Aves do céu, venham para a festa, comam carne de reis, carnes de comandantes. Quando o Senhor pisar o lagar, vai chegar até a altura dos freios dos cavalos. Você sabe sobre os flagelos, não é? Sobre as trombetas e sobre os selos de Apocalipse. E em breve nós vamos entrar no 5º. Jeú, capítulo, 2 Reis, capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes das cidades e aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos do Senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos do Senhor. Ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa do seu Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram dos reis, não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordena. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: Se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã, a estas horas, venham a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos, que enviaram a Jeú e a Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei? Jeú disse: Põe as cabeças em 2 montões à entrada do portão até pela manhã. Preciso dizer uma coisa importante. Eu lembrei quando eu era criança que eu lia sobre isso e eu tinha medo de Jezabel. E eu via muitas religiões falar sobre enfeites, porém eles nunca examinaram o livro dos profetas e a história dos antigos, para entender que Isaac, quando ele foi desposar a sua esposa, quando ele foi conhecê-la, ele deu a ela um par de pendentes e braceletes. Pendentes, na tradução portuguesa de Portugal, é brincos. E você vai ver as rainhas e tudo. Deus não está preocupado com a aparência, com o exterior do corpo, com o lavar das mãos, com o sacrifício de animais. Deus nunca esteve preocupado com beber de sangue, porque ele não bebe sangue de animais. Isso ele fala nas Escrituras.
Deus não está preocupado com que construção o ser humano vai fazer para pensar que vai exaltar Deus. Ninguém busca a Deus se não for a presença do Espírito Santo. Ninguém examina as Escrituras se não for a presença do Espírito Santo. Ninguém rejeita o pecado se não for a presença do Espírito Santo. Ninguém domina a carne se não for a presença do Espírito Santo. O que vai condenar muita gente é os achismos, os dogmas, as sepulturas, por fora toda caiada, por dentro podre, que não serve para nada. Mas preciso completar. Jezabel simboliza a matança dos filhos de Deus, a adoração a deuses estranhos, a prostituição. Mas sabe qual é a prostituição que a Bíblia tanto fala? É colocar no lugar de Deus aquilo que não se deve colocar. E não falo de altares, de construções, mas eu falo do corpo do ser humano. Jesus morreu não por construções, mas para remir aquilo que se havia perdido, que era o corpo que vai para a sepultura, com a promessa de ressurreição, de remissão de uma carne corrupta, ser transformada numa carne incorruptível para herdar a imortalidade. Caso contrário, nenhum sacrifício pode fazer uma remissão, um sacrifício diário de dentro para fora, sem a presença do Espírito de Deus. Por isso Paulo disse, aquele que não tem o Espírito não é de Deus. Nem mesmo pode compreender as coisas. Isaías dizia, olha, tendo olhos, não vão enxergar, e tendo ouvidos, não vão compreender. As Escrituras não é um livro para ser interpretado por raciocínio humano. Ela é para ser interpretada pela unção que há no Espírito de Deus para a salvação da alma e não para angariar dinheiro ou fama. Agora vocês buscam troféus, não é? Querem imitar Hollywood lá, sei lá como é que lá que é. Para ganhar os troféus. Enquanto os nossos irmãos perderam suas cabeças, vocês estão querendo troféus, medalhas, mansões, fama, luxúria, dinheiro, ostentar e barganhas com o governo? Tá difícil. Espírito de Jezabel, prostituindo-se com o mundo. Você não pode servir a dois senhores. Não tem como você servir a dois senhores. Não vai jorrar de uma mesma fonte nascente, água doce e salgada. Você não pode ser morno, você não pode andar em cima do muro, cochear em dois pensamentos. Ou você espera Jesus chegar para que ele reine completamente, e digo, ele já reina no coração de nós. Que não carregamos mentiras em nossos lábios e não nos contaminamos com mulheres. E quando falo de mulheres, não pega letra, porque vocês personificam as Escrituras, não é? Igual o pastor Lamartine. Meu irmão, eu lhe acompanhava há muito tempo, mas eu fiquei desgostosa quando eu vi você escrever uma coisa. Falar de uma coisa no podcast. Que a ONU, em 1948, fez a Israel. Isaías 66, quando diz, deu à luz um menino antes das dores de parto. Pode a mulher dar à luz antes das contrações? Deu à luz. Nasceu ali um povo. No dia que Jesus morreu e ressuscitou, ele comprou para si uma nação que ele mesmo elegeu, um sacerdócio real. Mas ali ele estava falando do que ele tinha dito ao profeta Jeremias. Para expiar os pecados de Jerusalém, não é sobre território. Jesus não veio por território, porque em Isaías 66, Deus diz, a terra é dele, todas as coisas é de Deus, tudo ele fez. Deus nunca esteve atrás de sacrifícios de homens. Deus nunca, foi por causa do pecado, por causa do ferimento, o aguilhão da morte, que é a última a ser vencida. Aí diz, em um só dia,
Israel se cumpriu. A ONU fez Israel. Criou lá Israel. A verdadeira Israel vai descer do céu ataviada como uma noiva. Porque antes do dia da destruição, esses dias foram abreviados por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Antes das dores de parto, ele gerou, quando ele ressuscitou da sepultura, do ventre da terra, depois de 42 gerações, Jesus vem e cumpre aquilo que os profetas anunciavam. E o último dos profetas que anunciava isso foi João Batista. Ele disse, olha, vocês estão pensando que porque vocês são filhos de Abraão, vocês vão herdar. Se ele quiser, ele faz das rochas nascer a descendência. Ele disse, vão se arrepender, produzam frutos dignos, genuínos. Ele estava dizendo, não pense porque vocês são da linhagem que vocês vão herdar. É necessário se arrepender. E viviam pedindo o que a Deus? Um sinal a Jesus. Ele disse, nenhum sinal será dado a esta geração má e adúltera, senão de Jonas, que chama arrependimento. Depois de 42 gerações, tudo que os profetas anunciavam, Isaías, todos os profetas e Jeremias, olha, fiquem aí, 70 anos, só que personificando, né? Não é sobre território, brigam por território. Jesus disse, vocês vão destruir o santuário e eu ergo ele em 3 dias. Ele estava dizendo, quando eu descer a sepultura, eu comprarei para mim uma nação eleita, sacerdócio real, as minhas testemunhas. Estes me seguirão onde quer que vá, não carregarão mentiras, não se aliarão a governos, mas confiarão no governo do céu. Vocês não entenderam? Vocês não puderam compreender porque vocês têm um cabresto na cara. Porque vocês estão preocupados com a aparência, se cortou o cabelo, se tem um piercing no nariz. Caríbia, Salâmbia, mas não se preocupam em amar o seu semelhante. A iniquidade chega no nível máximo. E o amor de quase todos irá acabar. Mas dos filhos de Deus, não. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu duvido que alguém que ame o seu irmão viva assim, miseravelmente pecando. Porque a presença do Espírito Santo nos faz, sabe, reconhecer. O sinal é arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Aí vai Lamartine, meu irmão, com todo respeito. Não para denegrir a imagem do pastor, não. Mas equivocadamente, pastor. Não sei nem se ele, claro que ele não vai ver isso. Mas equivocadamente. Não foi a ONU, a besta dos eventos, com 12 chifres e 7 cabeças, que o dragão deu poder para ela, com seus 12 chifres, as suas 12 estrelas da união, suas hierarquias que tentaram se ligar por meio de casamentos e alianças e acordos, para dominar o mundo, que as suas 7 cabeças, que são as suas 7 agências da ONU, ela consegue comandar até sobre o conselho tutelar, sobre a criação dos seus filhos, de uma maneira distorcida da vontade de Deus. No dia 5 de maio, quando encerrou a pandemia, a OMS disse abertamente para quem quisesse ouvir, televisionado, ela disse que a ONU era a pedra angular. A pedra angular é Jesus. A ONU não é nada. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Como que ONU constituía um lugar? Não. Jesus disse, eu vou preparar lugar, senão não tinha dito. Ele disse que não deixaria a gente órfão, mas que selaria a nossa fronte, o penhor da salvação, o selo, o sacrifício diário. A presença do Espírito Santo fazendo a gente se arrepender e oferecer a Deus diariamente o sacrifício, rejeitando as obras da carne. A fim de que no último dia, tantos que morreram em Cristo, quanto os que estiverem vivos até lá, sejam transformados no corpo incorruptível para herdar a imortalidade. Essa é a promessa. Então, quando olharem, não tem tempo de dar notícia em reportagem.
É que estarão dois no campo, dois dormindo. Um vai ser levado e outro vai ser deixado. E esse exemplo as pessoas personificaram. Porque lá está dizendo, um vai estar no moendo trigo, o outro vai estar trabalhando, os dois vão estar dormindo. Cada um vai estar fazendo uma coisa. Mas só que alguém dormindo fica vigiando? Não, está dormindo, o corpo nem sabe. Mas é altar de Deus. Vive uma vida com Deus, ele sabe quem é o seu. Está selado na fronte. Antes da destruição da terra e do mar. Como diz lá em Apocalipse 7. E também Deus diz que sela o povo está selado. Jesus comprou, abreviou esses dias, para que antes do dia que Daniel viu, de qual Jesus alerta nos evangelhos, que será um dia de grande tribulação como nunca houve, jamais haverá, e que muitos de vocês pastores abrem até podcast dizendo eu sou pré-tribulacionista, sou pós-tribulacionista, tá bem grande, dizendo logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os elementos se desfarão em fogo, e verão o céu aberto, o sinal do Filho do Homem, sentado à direita de Deus. E ele ordenará os seus anjos de uma a outra extremidade do céu, da terra, até o céu, buscar dos quatro cantos de todo o povo, tribo, língua e nação, seus escolhidos. Porque o dia em que Jesus voltará é um dia em que ninguém sabe. Porque é o dia em que Deus dirá, solte os quatro que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. É o povo que vem fazer vingança. É o povo que vai dizer, vocês são promíscuos. É o povo que vai ver toda a desordem que vocês fez. Eles já estão preparados, viu? Tem dia, hora, mês e ano. Desde o princípio eles queriam destruir o povo de Deus. Porém o Senhor remanejou o seu povo. Todas as gerações que existiu profetas como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías, como Daniel, servo de Deus, que tinham visões, sonhos e revelações a respeito do que o povo estava fazendo, do que os reis estavam planejando, do que os governantes faziam e de todo o pecado que se cometia. E Deus ali separou a semente do bem. Por isso ele menciona como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Porque nos dias de Noé fechou a arca, ele tirou só o seu povo e a destruição começou. Como nos dias de Ló, foi só Deus tirar o justo Ló, que se queixava das atrocidades que aconteciam em Sodoma. Quando eles saíram, fogo desceu do céu. Então, no último dia, o dia de Apocalipse 9, que tem dia, hora, mês e ano, é o dia da grande destruição, onde o dragão, que é Satanás, vai reunir esses poderes terrenos a dizimar a terça parte da humanidade. É justamente nesse dia em que o Senhor permitirá a abominação da desolação ocorrer. E é justamente nesse dia em que o Senhor retira o seu povo para não serem destruídos, porque a ira de Deus não é para os filhos. Então, quando eles verem, seus corpos já estarão destruídos. Segunda morte, lago de fogo e enxofre. Não terão corpos, nem um espírito, como Paulo diz, o mesmo espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. Lembra da profecia? Da ressurreição dos mortos? Lembra de Ezequiel 37, que vocês pastores costumam pregar para pregar prosperidade no vale de ossos secos? Aquela profecia é sobre o dia em que o exército dos céus estará diante de todos. Aí você vai ver a nova Jerusalém diante dos seus olhos. Está escrita lá em Apocalipse. Vestidos de linho branco puríssimo são os atos de justiça dos santos do Senhor, montados em cavalos brancos, que dirão, venham, aves do céu, comam carne de reis, comandantes, quer livres ou escravos. Quando olharem para o céu, será tarde demais. A noiva, a nova Jerusalém está vestida. Não dá tempo de dizer, fulano sumiu. Quando vê, se destruíram. Destruíram, e a Bíblia diz que é a palavra de Deus, que ele vai destruir. Chegou a hora
de destruir quem destruiu a terra. E quem destruiu o santuário? Não pode erguê-lo? Porque só o Espírito de Deus pode fazê-lo? Então, quando a destruição ocorrer, a grande explosão, olharão para si e dirão: como? Não tem como reviver. Não tem a vida. Não tem nada que possa remi-los para estar diante de pé. Você já viu? A Bíblia é como um grande quebra-cabeça. Em cada geração, os profetas falavam e escreviam, muitas vezes presos em calabouço, torturados, barba arrancada, cabelo arrancado, fome. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Que nós estamos florindo. Enquanto vocês olham para essa Israel criada pela ONU que mata em nome da fé, ela só está fazendo um papel sentada e montada dos reis da terra. E fazendo com que as pessoas amem aqueles que trarão a destruição. Porque estes, que hoje sofrem há mais de 75 anos, que têm a lua e a estrela como símbolo, espalhados já estão e se espalharão ainda mais para o dia dos gafanhotos, por toda a parte, a fim de vingar-se. E quando ele olhar, dirão: vocês são imundos. Porque é o que eles dizem. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns muçulmanos. E eles falavam muito sobre a promiscuidade, sobre a maneira de se vestir, sobre a imoralidade, sobre muitas coisas. Se prepara. Deus vai usá-los, assim como ele usou Nabucodonosor, assim como ele usou, assim como muitos. Está chegando esse dia. Mas quem tinha em lajes, o selo de Deus, tem a vida eterna. Continua a leitura. Para vocês que rejeitam a verdade, que vocês estão nem aí para nada. É pérola. Me perdi onde foi que eu li, comecei a ler. Eu vou começar daqui porque eu me perdi. Ora, os filhos do rei, que eram 70 e estavam com os homens importantes da cidade que os criavam, quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens e puseram-lhe essa parte, as cabeças deles e os cestos, e enviaram a Jeú, Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões à entrada do portão até amanhã. E pela manhã Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa. E eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos que restavam da casa de Acabe e Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nenhum sequer. E depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria, no caminho quando estava em Bet-Eked dos pastores. Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da minha mãe, da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, e eram 42 homens, e nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos que restavam da casa de Acabe.
até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, servirá muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores. Vocês amam Baal, não é? Até hoje. E todos os seus sacerdotes, que não faltam nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal, todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: proclame uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Vocês estão entendendo? Eu espero que vocês estejam entendendo, irmãos, vocês que me acompanham esses anos todos lá. Eu não sei o povo daqui, mas vocês têm que entender. O Senhor nos avisou que vai ter 3 grandes enganos. Você sabe muito bem que a mulher, encharcada com o sangue dos santos, está sentada como se fosse o próprio Deus. E também ela é considerada prostituta. Também ela é a mãe das abominações. Também ela matou os profetas. Ela está montada nos poderes da terra. Nada lhe acontece, porque os reis se curvam a ela. O mundo a segue. Ela mata em nome da fé. Porém, isso é uma armadilha. Preste bem atenção. Porque o pessoal da lua e da estrela já sabe o que vai fazer. Preste atenção. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices. E a proclamação foi feita, Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal. E não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse, encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Você é altar de quem? E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou ao lado de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos, não deixe que nenhum escape. E eles os mataram a fio da espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora e depois entraram nos mais interior do templo de Baal. Você sabe, né, que o pessoal vai começar por alguns lugares da Europa, né? Vai ser coisas espantosas e a mídia vai falar do seu jeito. Porém, será muito espantoso quando eles começarem a fazer o que já está previsto. Será tempos de tormento. Só não vão poder tocar nos selados de Deus. Lembra de Ezequiel 9? Não esquece, não. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. E também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim Jeú acabou com o culto a Baal e em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto o que você fez,
bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez a casa de Acabe segundo tudo que era do meu propósito. Os seus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Azael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú e a tudo o que fez e todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Joacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Se você não entendeu e achou confuso, pergunte ao Senhor. Porque isso aqui é muito sério que foi feito aqui hoje, no dia de hoje. Eu vou ler Ezequiel. O 9 você... Os irmãos que já estão sempre... Vou pegar aqui. Deixa eu tirar aqui esse papel que está atrapalhando. Peraí. Capítulo 7. Em nome de Deus. A gente já leu também. Na verdade, a gente leu a Bíblia quase toda juntos, não é, irmãos? A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês e julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos. E farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou ao morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, o dia de tumulto e não de alegria. Sobre os montes, agora em breve derramarei o meu furor sobre você e cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, eu não os pouparei segundo os seus caminhos. Assim castigarei, os farei pagar por suas abominações, e vocês saberão que eu, o Senhor, sou eu que castiga. Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles, porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não estará revogada, e por causa da própria maldade, ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo, morre a espada. Quem está na cidade, a fome e a peste os consomem. Se alguns deles fugindo escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo cada um, por causa da sua maldade, e todas as mãos desfalecerão, e todos os joelhos se desfarão em água, e vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata na rua, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhe encherão o estômago.
Porque a prata e o ouro foram tropeço, e os que levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho. E fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos dos estrangeiros por presa, e os ímpios da terra por despojo. Eles profanarão, desviarei deles o rosto e profanarão meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações, que tomarão posse das casas deles, e farei cessar a arrogância dos valentes. Quando você lê tudo isso e a Bíblia toda, principalmente a parte dos profetas, você sabe que muitas das coisas dessas aconteceram, foi acontecendo e está acontecendo, irá acontecer. Leia o capítulo 8, também leia o 9, de Ezequiel. Eu sinto muito, meus irmãos. Muitos entraram no curral das ovelhas. Dizem seus pastores que vos guiam, mas são ladrões e salteadores, os que mercadejam a palavra de Deus. Dizem paz quando não há paz. Dizem segurança quando não há segurança. É impossível este mundo ser abençoado, estando ele em pecado. Deus abençoe. Está entregue a mensagem. Não consigo encerrar. Eu, hein? Vamos lá.